Vamos mentalizar Jesus. Ele que diz que mais de um em seu nome ele estaria presente. Vamos acreditar na presença do Mestre e entregar esse motivo da nossa vinda na casa de Sebastião Mate. Como eternos pedintes que somos, entregue nas mãos do Senhor com fé, para que seremos orientados melhor. Mestre querido, estamos de mãos espalmadas, Senhor, rogando as vossas bênçãos para nós, para as nossas famílias, para o nosso país, que a misericórdia vossa esteja nos envolver, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Ampare o palestrante da noite, para que possamos, Senhor, acolher as informações desse dia de hoje e possamos sair daqui encarnados e desencarnados, melhores, mais evoluídos. E assim, Pai amado, com a permissão vossa, permissão dos mentores espirituais dessa casa, e sobretudo de Deus, é que rogamos a permissão para darmos início a mais uma atividade na casa de Sebastião Mate. Graças a Deus. Ela diz que não me anunciou, mas eu me anuncio, né? Boa noite a todas e a todos, os encarnados e desencarnados. O pessoal lá de trás me ouve bem? Que bom. A tarefa que nos cabe hoje é fazer uma reflexão breve a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu terceiro capítulo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. É uma mensagem do Evangelho de João, que está no capítulo 14, versículos de 1 a 3. E para que a gente possa recordar aqui, o trecho é bem pequeno, eu vou só relembrar a nossa memória dessa passagem e depois eu vou também fazer uma leitura breve daquilo que nós vamos tratar, que é o destino da alma na erraticidade. E está escrito lá em João as seguintes palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejai também vós. E aqui Kardec trata esse tema dos diferentes estados da alma na erraticidade, que diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os infelizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sobre a opressão dos sentimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. E essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. O trecho é pequeno, mas varia ao infinito essa compreensão. Ora, o Cristo, quando esteve entre nós, tudo aquilo que
os seus profetas, ou os que os precederam, trouxeram de informações, ainda foi, de certa forma, obscura, porque esse entendimento era muito difícil, até porque as religiões até então buscavam, acima de tudo, dar a possibilidade única de uma estada no plano físico, para que isso pudesse selar o nosso destino. Ou seja, nós sermos fadados aos céus ou podermos ser os habitantes das regiões infernais, isso em modo eterno. Mas aí o Cristo, tentando fazer com que houvesse uma extensão desse raciocínio, ele coloca então de uma forma muito clara que ele estaria pronto para fazer com que nós nos capacitássemos para sermos aqueles que ocupariam essas sublimes moradas que ele estaria a preparar para nós no reino da sua glória. Mas as religiões deturpam muito isso. E agora eu entro num ponto crucial. A única certeza que todos nós que aqui estamos, os encarnados, e que aqueles que desencarnaram têm, é que esse corpo é perecível. Desde o instante que nós nascemos, o nosso relógio já está contando no sentido inverso. Porque, embora não vejamos, todos nós temos aqui no nosso bolso a passagem de retorno. E essa passagem, ela sim, obedece um cronograma, não pode ser antecipada, né? Infelizmente, pelos nossos irmãos que cometem o autoextermínio, infelizmente por nós mesmos que, na inobservância de uma vida regrada, de uma alimentação regrada, também antecipamos um pouco esse regresso. Mas isso é a única certeza que nós carregamos. Detalhe: nenhum de nós raciocinamos, ou muito poucos raciocinamos, sobre essa possibilidade. Eu vou falar em primeira pessoa, me desculpem aqui a indelicadeza. Eu às vezes converso com meu pai e quando eu toco no assunto morte, ele dá 2 passos para trás e fala: filho, vamos mudar de assunto agora. Eu falo com ele assim, eu brinco com ele: vem cá, você tem medo de morrer? Ele fala assim: vamos falar de outra coisa, por favor? Mas essa é a única certeza que nós temos. E nós ainda não nos apercebemos que nós somos passageiros temporários dessa terra. Essas muitas moradas que o Cristo se referiu, nós já somos habitantes delas há muitas encarnações. Então eu sou um espírito humano, eterno, mas que estou vivendo essa experiência momentânea nesse orbe, sabendo que eu não sou daqui. Mas esse aspecto da erraticidade, para a gente entender, para a gente não falar de morte, vamos falar de vida, vamos para o instante seguinte da nossa desencarnação. A natureza, ela não dá saltos. E por mais que nós queiramos, mas só para falar um pouquinho mais de morte, né? Eu fui esses dias num compromisso social, daqueles que a gente não gosta muito de ir, mas que a gente vai pelos vivos, não por aqueles que desencarnaram. Eu fui num velório. Lá tinham 8 pessoas encarnadas. Na hora da missa de corpo presente, o padre falou o seguinte: ainda hoje, para o féretro, ainda hoje estarás no reino dos anjos. É uma palavra forte. Se nós fizermos um julgamento, mesmo que não seja uma boa prática, mas de repente uma pessoa que no ato do seu passamento, que reúne apenas
8 pessoas. Eu era o 8º, mas eu nem a conhecia, eu fui pelo filho. Então, a pessoa que reúne só 8 pessoas nesse momento, que nível de amizade ele deixa aqui? Mas aí, esse aspecto que as religiões usam, ele é muito emblemático, porque muitos desses espíritos, que as casas que trabalham no bendito acolhimento de desobsessão fraterna, nós vemos aqui espíritos que ainda não se aperceberam dessa sua passagem, que estão a experimentar um corpo um pouco diferente, mas que tem exatamente as mesmas possibilidades do corpo de carne que eles envergavam. E esse que é o ponto emblemático. Depois da nossa estada aqui, o patrimônio que nós vamos levar para o plano espiritual, ele é circunscrito às nossas boas ou às nossas más obras. Esse é o nosso patrimônio. Então, como é que nós podemos, sair daquilo que as religiões, na sua maioria, têm, de que se no momento do meu passamento eu me arrepender e aceitar Jesus, eu estou salvo? Tá, mas e toda a maldade que eu distribuí aos filhos de Deus, que eu tive contato durante a minha existência? E todo esse meu desejo de acumular os pertences que não serão levados por mim para o momento seguinte. Então esse é o ponto fulcral do raciocínio das muitas moradas que Jesus se refere. No Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação kardeciana, lá na questão 224, Kardec faz a seguinte pergunta: o que é a alma no intervalo das encarnações? E a resposta é o seguinte: espírito errante que aspira a um novo destino e o aguarda. Leon Denis, no seu memorável livro Depois da Morte, no capítulo 34, ele fala sobre o que é um espírito errante. Espírito errante nada mais é do que aquele que ocupou o corpo físico durante um determinado período e vê-se desencarnado. E esse espírito errante, na sua esmagadora maioria, somos nós mesmos, que ainda não temos a sublimação necessária. E para isso, no momento seguinte, nós estaremos experimentando as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, os mesmos gostos que nós tínhamos quando estávamos encarnados. Tem aqui alguém que não assistiu ou leu o livro Nosso Lar? Lembremos de André Luiz. No momento em que ele desencarna, ele vai para um vale em que os iguais se buscavam. Aqueles suicidas involuntários, que tiveram seus desregramentos nos campos sexuais, dos vícios, do fumo, do álcool. Então ele ficou durante 9 anos, André Luiz, vagando nesse vale que eram só espíritos lamentando, sofrendo, desesperados, achando eles, na sua visão, que aquele sofrimento jamais alcançaria fim. Então os espíritos errantes nada mais são do que filhos de Deus que ainda não se aperceberam na proposta crística para ser um habitante dessas chamadas searas luminosas ou sublimadas. Diferentemente dos espíritos errantes,
Existem aqueles espíritos que, ao deixarem o corpo físico, eles já se encontram num patamar diferente. Por quê? Porque eles viveram, passaram por esse mundo amando, respeitando, glorificando, fazendo com que a caridade fosse um instrumento da prática diária da convivência com seus irmãos em humanidade. Então, essas criaturas, com certeza, serão levadas para ambientes, para esses chamados mundos, onde, a que Jesus se refere, mas que são moradas onde os espíritos que o habitam já são desprovidos desses sentimentos ou desses desvios morais que nós, na grande maioria ainda, nesse planeta de expiações e provas, experimentamos. Mas, como eu disse há pouco, a natureza não dá saltos. Então eu não teria a capacidade de, vivendo num mundo de desengano, onde egoisticamente fizesse com que esses sentimentos negativos, esses atributos negativos, contrários ao ensinamento crístico, se eu os experimentasse e quisesse no instante seguinte estar num momento de sublimação. E as religiões, como eu disse, o senso comum diz o seguinte: olha, eu vou desencarnar e estarei com o meu pai que está no céu. Meu pai carnal, né? O meu pai carnal que está no céu. Minha mãe carnal, minha avózinha querida, eu vou estar com ela quando eu for. Bom, pode ser. Se você está fazendo todo o bem que te é possível e ela foi uma pessoa boa, logicamente haverá essa possibilidade. Por quê? Porque há essas grandes famílias, né, espirituais que se reúnem. Mas agora uma coisa interessantíssima nesse aspecto dessas moradas, porque imaginemos, vamos fazer um exercício de matemática. Eu sou péssimo, a minha área sempre foi humanas, porque eu não gosto de fazer conta. Mas, segundo esse telescópio Hubble, num estudo desses anos que ele está no espaço, fizeram uma conta que nós podemos ter hoje de 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias. Nós estamos na Via Láctea, né? Que a Via Láctea tem alguns bilhões de estrelas. Então vamos imaginar o universo agora. Então, a gente sabe que existem mundos sublimadíssimos, de espíritos felizes, que não têm a necessidade de experimentar o sofrimento. Mas e nós, nesse contexto? Quem somos nós na fila desse pão? Cada um aqui, da proposta que foi nos apresentado no plano espiritual, parafraseando o nosso Chico, eu tenho a família que merece o corpo que me necessito. E nós, diferentemente de muitos, já temos o esclarecimento mínimo. Ora, nós sabemos que o Cristo, quando esteve aqui corporificado, ele buscou fazer com que tudo aquilo que os seus profetas antes dele nos falaram, ele fez com que o exemplo de como nós deveríamos nos portar frente ao Senhor de todos os mundos e os filhos da sua criação, o Cristo deu-nos o exemplo. E essa semana é uma semana muito interessante, né? A dita Semana Santa, né? Porque muitas religiões ou muitas pessoas que têm religiosidade fazem aí os seus jejuns, né? Que sempre é útil, até para a saúde corporal, mas se abstém de várias coisas e esquece da palavra de Jesus, né? Porque o que o torna o homem impuro não é o que entra da sua boca, mas é aquilo que sai dela, né? E muitos até vão naquela direção, dizendo o seguinte: não, o Cristo, quando nós relembramos da sua morte, ele morreu para que nós pudéssemos sermos redimidos do nosso pecado. Só que não, nós sabemos que a bendita possibilidade do reencarne me dá sim a construção
morada que eu quero na espiritualidade. Então, todas as vezes que eu tenho a possibilidade de exercer esse amor que o Cristo nos recomenda, logicamente eu estou me habilitando, né? Porque a época das indulgências, né, que uma das concepções religiosas pregavam, né, que você conseguia com o dinheiro perecível da terra comprar aquela casa no céu com frente para o mar, não é bem assim, né? E nós sabemos que, acima de tudo, todas essas possibilidades da erraticidade que nós podemos estar hoje já começando a evitar. Porque o tempo, está lá na questão número 1012 de O Livro dos Espíritos, 1111. Haverá um lugar determinado e um tempo destinado aos espíritos na erraticidade? Ele diz o seguinte, olha, as penas e as venturas são inerentes ao grau de aperfeiçoamento dos espíritos. Cada um possui em si o princípio da própria felicidade ou da infelicidade. Então esse é o ponto. Hoje, nós, todos sem exceção, que temos o nosso livre-arbítrio, estamos na potencialidade de fazer com que a habitação futura nossa já possa, nesse momento, estar sendo construída. Agora, nenhum desses espíritos que ficam na erraticidade, principalmente esses que ficam nas regiões que experimentam menos luzes, não ficam desassistidos. Voltamos lá para André Luiz. Quando aquele tempo destinado à sua encarnação se expira, e quando ele já apresenta ali um cansaço daquele sofrimento e solicita então a espiritualidade que o socorra, eis que os mensageiros dos planos maiores, no caso os de nosso lar, né, que é a colônia espiritual, o resgatam para experimentar uma experiência nova. Mas está hoje na possibilidade de cada um de nós não necessitar, primeiramente, ficar por extensos anos, né? Porque o espírito fica na erraticidade, o período que ele fica, ele pode variar de alguns anos, né? Ou até alguns séculos. De repente, na preparação para uma nova encarnação no plano físico. Lembramos que nesse momento a Terra passa pelo final do seu período de expiações e provas. O que é isso? De um mundo em que, infelizmente, a maldade das criaturas, a vivência diversa do bem, né? O apego ao que é material, ao que é o perecível, ele está terminando. Essa terra nova, que esse mundo em regeneração, já é a terra em que as criaturas que irão habitar essa terra, e que já se encontram muitos deles reencarnando aqui, são espíritos que têm não só uma intelectualidade grande, mas acima de tudo também até algumas possibilidades de sentimento bem melhores, mas que infelizmente, já que esse mundo começa a experimentar o seu momento ditoso, aqueles que não têm ainda os seus sentimentos, as suas ações voltadas para aquilo que o Evangelho de Jesus diz, não serão mais os habitantes desse planeta. Lembrando que o habitante desse planeta circunscreve todas as esferas que tem aqui no orbe terrestre. Que nós temos as regiões, basicamente até a quinta terra, são esferas circunscritas no entorno da terra, que lá existem espíritos que são afins entre si. Tem aqueles que ainda experimentam mais dificuldades no exercício da amorosidade, como tem aqueles que já se encontram num instante maior, ou experimentam uma felicidade maior na convivência dos seus, mas todos voltados, como irmãos em humanidade,
para o compromisso crístico de nos ajudar uns aos outros. Nós ainda somos espíritos, apesar de já sermos espíritos antigos, ainda necessitamos da boa vontade e da misericórdia desses espíritos que se encontram em condições espirituais melhores do que nós. Lembremos do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, né? Que quando completou 50 anos, que ele estava desencarnado, recebeu de Maria Santíssima, através de Celina, a sua preposta, a possibilidade de escolher um mundo feliz. Então foi feita uma reunião muito bonita na espiritualidade, onde aqueles espíritos do quilate dele, que ali se encontravam, felizes por ele ter, depois de 50 anos de ocupar aqui a sua última romagem terrena, ele dedicou-se ao serviço dos mais necessitados. E qual não foi, né, a surpresa daqueles circunstantes, quando ao final da sua fala, Bezerra agradeceu à Mãe Santíssima a possibilidade, mas pediu encarecidamente que ela o deixasse aqui, enquanto um de nós, irmãos e humanidade dele, experimentássemos as dores. Então a pressa, ela tem que ser de cada um de nós. E não nos esqueçamos que a condição nossa não é de ser um bem cuidado paciente. Nós deveríamos, na nossa vida hoje, estarmos concentrados na capacidade de sermos enfermeiros. Mas de fazer com que esses medicamentos a serem ministrados aos que conosco caminham, fossem cuidadosamente também ingeridos diariamente por nós. Nós estamos precisando de que o remédio da paciência seja colocado nas nossas vidas, onde o momento da terra experimenta tanta intolerância. Nós estamos necessitando urgentemente de tomar altas doses de caridade, porque aqueles que caminham conosco, não só a caridade material, daquilo que nos sobra, mas da caridade moral, de ver que muitos daqueles que estão hoje experimentando esse apego às coisas do mundo, estão momentaneamente desligados das possibilidades, porque esses sim, após o seu passamento, ficarão onde os seus corações estão aferrados. E esse período então, que nós estamos a viver, dessa semana, que como a todas aquelas que o Pai nos destina, são santas, nessa vontade que nós temos cada vez mais, de não nessa semana que muitos buscam nesse sofrimento, na dor, na lembrança da morte, não. Essa semana é a semana da vida. Porque Jesus quis que assim fosse, que nós tivéssemos a capacidade de entender que a luta que nós temos que fazer cada vez mais ferrenha é com a morte necessária das nossas más tendências. É fazer com que os nossos irmãos que estão à nossa volta, tanto os encarnados como os desencarnados, experimentem as nossas virtudes. Mas mesmo assim, se nós estivermos doentes, não nos esqueçamos de recorrer à bendita farmácia de Jesus, que é o seu Evangelho. Fiquemos em paz. Se for mais confortável, que possamos nesse momento fechar os nossos olhos físicos e sentir a presença dos trabalhadores de Jesus. Mestre de bondade e misericórdia infinita, nós te suplicamos nesse momento para que através da equipe espiritual da casa de Sebastião Mártir, os vossos prepostos que vêm das esferas sublimadas do amor, sondem os nossos corações e os nossos pensamentos. E ministre, Senhor, não de acordo com o nosso merecimento, que ainda pode não ser compatível, mas de acordo com a sua bondade e misericórdia infinita, os bálsamos da saúde, do equilíbrio,
da harmonia e da paz. Sonda, Senhor, aquilo que tem nos trazido perturbações. Fortalece as nossas fraquezas. Estimula a nossa fé. E, sobretudo, encha-nos, Senhor, com a vossa esperança, de que haveremos de experimentar dias melhores. Leva a cada um de nós a possibilidade de vibrarmos por todos os membros da nossa família consanguínea, daqueles nossos irmãos em humanidade, especialmente aqueles que se encontram no leito de dores dos hospitais, nos manicômios, nas cadeias públicas, nos orfanatos. Endereça, Senhor, a vossa amorosidade àqueles que nesse momento se encontram na posse momentânea do ouro e do mando da terra. Por derradeiro, Senhor, ensina-nos cada vez mais a não sermos apenas admiradores da vossa santa palavra, mas sim vivenciadores dos vossos sagrados ensinamentos. Por derradeiro, que possam ser trazidos dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e, sobretudo, da nossa mãe natureza próxima, os fluidos, os bálsamos e os sais capazes de imantar essa água que iremos beber, para que ela se transforme em remédio que cura o corpo e equilibra o nosso espírito. E com a oração que um dia nos ensinaste, Senhor, é que nós selamos esse nosso pedido e essa nossa súplica a vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os que nos ofendem. E, se possível, Senhor, livra de todos os males. E nós pedimos isso porque sabemos ser teu todo o poder, toda a glória, para hoje e todo sempre. E é em seu nome, Mestre, em nome dos obreiros do bem, e sobretudo em nome de Deus, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado a primeira parte dos nossos trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.